nós fizemos relacionados à hipertensão, e na campanha nós já colocamos no YouTube, tá bom? Então, se por acaso vocês não tiveram oportunidade de ver, podem acessar lá, tá? No nosso canal da Unimed, no YouTube, aí vai estar a palestra de abril, e em breve a gente poder também colocar a nossa palestra de hoje, tá bom? Pessoal, bem-vindos, gratidão por estarem aqui hoje, né? Na nossa palestra. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Junho Cinza, tá? Conscientização e superação de vícios. Eu sou a psicóloga Juliana. Vamos falar, a gente traz ali as campanhas, né? A Aquarela da Saúde, ela traz essa ênfase e a gente falar de alguns temas relacionados, né? E trazendo cada mês um tema relacionado. Nesse mês, nós colocamos ali, né, para a gente falar um pouquinho sobre a questão dos vícios, né? A questão dos vícios aí, e eu convido vocês a olharem essa imagem, né? Então, nós não falamos hoje mais só a questão dos vícios, né? Do tabagismo, por exemplo, né? A questão da bebida alcoólica. Então, hoje se amplia muito mais essa questão dos vícios. E principalmente dentro da temática, né? A gente falar a questão dos jogos, das apostas, né? Dos vícios, né? O uso excessivo das telas, tanto pelos jovens, mas também por nós adultos. Então, falar sobre vícios é a gente associar, e eu vou explicar um pouquinho para vocês, quais são esses mecanismos, porque a gente acaba recorrendo a esses vícios, a esses comportamentos, né, a essas estratégias. Aqui também tem a imagem de medicação, né, então muitas vezes como uma forma de alívio a gente busca, né, a automedicação, ou também a gente acaba, né, buscando sempre a solução das situações que eu vou viver dentro de uma medicação também. E eu falo, né? Então, eu, como psicóloga, eu falo, por exemplo, quando a gente vai ao médico, psiquiatra, por exemplo, né? Vai e acaba ali tendo uma medicação, tá tudo bem, né? Tudo bem a gente iniciar uma medicação, mas sempre lembrar que a gente precisa dessa união, como a psicoterapia, por exemplo, né? Então, a medicação, a gente medica o sintoma e a causa daquele sintoma, né? Por que que eu estou tendo, por exemplo, uma crise de ansiedade, de repente ali uma tristeza, né? Uma sensação, uma angústia. Então a gente tem que aprofundar um pouco mais também, tá? Então vamos entender um pouquinho esses comportamentos, as questões do vício aí também, a gente falar sobre essa campanha tão importante, tá? Aqui nessa primeira página vocês têm o QR Code que vai direto ali, né, para a nossa campanha e todas as ações de cada mês. Então, a campanha passada, as próximas que a gente vai divulgar também aqui da medicina preventiva. Aqui atrás de mim também tem um banner da medicina preventiva, né? Que ele vai falar um pouquinho também, esse QR Code, ele vai estar ao longo da nossa palestra, tá? Fiquem à vontade, podem mandar perguntas, né? Eu consigo ver aqui o chat de vocês, né? As mensagens, podem abrir o áudio, né? Fiquem à vontade, a câmera, o que vocês desejarem. A Gabriela também está aqui próxima, consegue alinhar e me trazer as dúvidas, falar um pouquinho, caso eu não esteja acompanhando vocês, tá bom? Vai ser um prazer tê-los aqui hoje conosco. Então, quando a gente fala, né, do Junho Cinza, né, dentro dessa temática, eu vou ter esse olhar dos vícios e entender que são as condições complexas que vão afetar a biologia do meu cérebro, né? Então, tem uma estabilidade emocional, a convivência social. Então, por exemplo, se eu estou inserido num núcleo, né, por exemplo, nós estamos na época da Copa e é triste, né, infelizmente, né? Então, maior transmissão hoje, né? Então, infelizmente, por exemplo, tem a Betts como um principal patrocinador. Então, é muito triste, né? De repente, a gente vê essa vinculação, que é onde vem o patrocínio. A gente entende, né? Que para poder fazer a transmissão gratuita, e aí você precisa, né? Para se manter um canal de televisão ou no YouTube, por exemplo, você precisa desses patrocínios. Mas é muito triste, né? Mesmo que legalizados, e está se criando estratégias hoje, que bom
bom, isso é muito importante para que as pessoas possam buscar essa ajuda, né? Então, por vezes, e se inicia a questão, por exemplo, das bets, né? Dos jogos de aposta, a pessoa ela inicia aquele comportamento, né? Ah, eu só vou fazer um dinheiro, ah, eu preciso pagar, por exemplo, a conta de água, luz, telefone. Eu tenho só o dinheiro da conta de luz, por exemplo. Então eu vou lá e aposto aquele dinheiro da conta de luz e de repente eu vou lá e perco o dinheiro da conta de luz e eu não tenho para água, para o telefone. Então as pessoas estão se perdendo nas necessidades básicas. Então é muito preocupante e a gente precisa realmente colocar estratégias públicas, né, que eu vou trazer para vocês também, não só para nós que temos o convênio da Unimed ou outros convênios, mas também a rede pública, o SUS, trazer essa referência para que a gente possa buscar essa ajuda, tá? Então, o vício não é uma escolha ou falta de caráter. Do mesmo jeito, quando a gente fala, por exemplo, de um alcoolismo. É uma doença. E a gente precisa ter esse olhar, né? Que as pessoas tenham esse olhar em relação que a pessoa ela precisa de uma ajuda, né? Então, é uma alteração nesses circuitos de recompensa do meu cérebro e entender que essa engrenagem, né, é o primeiro passo para esse acolhimento e a cura. Então, quando eu coloco barreiras, né, para que essas pessoas busquem uma ajuda, por exemplo, eu vou ali deixar que a pessoa, não permitir que a pessoa busque essa ajuda também. Então, a pessoa sentir esse acolhimento é o primeiro passo para ela chegar e de repente falar assim: eu preciso de ajuda. Né? Então me ajudem, né? Eu preciso de estratégias para curar, para ajudar em relação ao meu comportamento desse vício, tá? Então a busca para o bem-estar, qualidade de vida, eu vou trazer estratégias para que a gente possa falar realmente desse cuidado, que a gente possa ali entender estratégias, mecanismos nesses desafios que a gente vai encontrar no nosso dia a dia, na nossa vida. Então a gente tem comprometimento, dificuldades na minha saúde física, na minha saúde mental, e eu preciso entender que é uma problemática e eu não posso recorrer como mecanismo de fuga, né, a esses comportamentos de risco, tá? Então, o uso excessivo, eu também vou falar não só do cigarro, né? Na imagem mostra ali o cigarro que se compra ali na padaria, né? Que tem esse fácil acesso, mas também os cigarros eletrônicos, por exemplo, né? Foi criado aí estratégias para que eles fossem proibidos, porque se vendia, né? Ou até infelizmente se vende em lugares de presente, né? Ter essa facilidade, a baixo preço, então às vezes acessíveis, né? Você vê em escolas, adolescentes utilizando desse recurso justamente aí criando esse grau de dependência, tá? Então as dependências da tela também, né? É importante a gente criar ali que a tecnologia veio para nos auxiliar, mas também a gente precisa entender que ele tem um limite. Por isso que hoje no meu celular eu tenho esse recurso de cuidado ali com o tempo de tela, que a gente consegue ali, né, ver o tempo de uso, entender se de repente eu tô ali no meu horário de sono, eu tenho que relaxar, ter o controle da tela, né, a luz azul para evitar ali de perder ali o sono. Tem essa fuga ali, né, para os computadores, a gente trabalha, eu estou aqui no computador falando com vocês, os videogames, né? Então a gente tem que se enquadrar. A gente não pode fugir e ir contra ali realmente a tecnologia, mas a gente tem que entender e ver os impactos negativos também que podem atrapalhar a nossa rotina, a nossa qualidade. É necessário entender que esse vício também, né, as suas variadas formas, não é um sinal de fraqueza ou uma falta de vontade. É tratar ali que é uma condição, né, que vai envolver realmente esses mecanismos neurobiológicos, psicológicos, sociais também, que vão tornar, né, esse desafio, um processo desafiador, mas que requer um apoio e um apoio profissional, tá? Então, busquem ajuda, né? A gente precisa saber que se eu não consigo sozinho, eu vou realmente conseguir desse apoio, esse ajuda, compartilhar.
Então, vamos entender um pouquinho o quanto é importante a gente falar da saúde mental, né? Se é um tema que se trouxe muito em evidência após pandemia também, né? A gente foi uma área que teve esse crescimento da importância, as pessoas colocarem o quanto é importante realmente, né? A gente falar de saúde mental. Então, o que é saúde mental, né? Pela Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo ele é capaz de perceber suas habilidades e também é capaz de lidar com os estresses normal da vida, tá? Além de conseguir trabalhar produtivamente e contribuir com a sua comunidade. Então, né, quando nós estamos nesse processo de produção, né, a gente quer produzir, quer ser importante, trazer a relevância para a nossa comunidade, né? Então, isso me traz ali ter uma saúde mental adequada. E quando eu falo do estresse normal, porque é normal a gente ter estresse, né? Então a gente tem conta para pagar, boleto para vencer, então a gente precisa ali administrar esse estresse. E muitas vezes a gente pode realmente recorrer a mecanismos de fuga, e aí tem esses sinais de alerta, tá? Então, a OPAS, que também é a Organização Pan-Americana de Saúde, também da OMS, né? Então, a gente ampliando, ele traz que a saúde mental não é só apenas a ausência do transtorno mental, tá? Então, quando eu falo assim, vai procurar um psicólogo, é importante você fazer uma terapia, mas tá me chamando de louco? Não, é um processo de autoconhecimento, da gente buscar ali entender algumas questões, né, minhas, um processo complexo, pensar às vezes, eu penso de uma maneira diferente de outra pessoa, né? Eu falo que na terapia a gente não vai resolver o problema do outro, né? Não vai falar sobre esse outro e colocar em evidência, né, o outro, e sim como eu vou lidar com esse outro, né? Então é muito importante esse processo. Então a gente identificar que existem graus de dificuldade, sofrimento, né? Os resultados em relação à sociedade, né, clínico, eles vão ser muito diferentes também. E como eu pontuei para vocês, por exemplo, a questão de uso de medicação. Então, a gente entender o impacto que a pessoa está tendo na sua qualidade de vida. Então, as condições de saúde mental incluem transtornos mentais, as deficiências psicossociais, né? A questão do sofrimento, às vezes entender uma incapacidade funcional, às vezes a pessoa ela deixa de trabalhar, de ser funcional, precisa ali de repente se afastar, né, temporário ou definitivo do seu processo de crescimento. Então, são os riscos, né, o que a pessoa pode ali entrar em comportamentos destrutivos. Então, a gente entender esses sentimentos. A ansiedade, né, então vamos falar um pouquinho quando a gente vai para esse momento, né, esse comportamento compulsivo, essas minhas questões comportamentais e a ansiedade, a gente entender que eu tenho o estresse normal do meu dia a dia, eu tenho a ansiedade que ela é normal do meu dia a dia, tá? Então é uma reação emocional normal e ela vai ser caracterizada por sentimentos de nervosismo, uma tensão, um medo, uma apreensão, uma preocupação. Então é normal eu me sentir ansioso. Por exemplo, segunda-feira tem o Jogo do Brasil, 2 horas, né? Então eu posso estar ansioso na expectativa. Será que vai ganhar? Porque agora é mata-mata, né? Ele vai passar? Quantos gols, né? Eu vou fazer uma aposta ali saudável dentro do meu trabalho, né? Concorrer a um brinde, por exemplo. Desculpa. E aí a gente pensar que é normal eu me sentir ansioso por uma situação. O que eu posso entender ali realmente como patológico e preocupante, se de repente eu, Juliana, né, eu estou tão preocupada, né, com relação ao jogo segunda-feira, eu não consigo mais dormir, eu começo a ter taquicardia, né, eu posso ali realmente me sentir, né, agitado. Então eu preciso entender que é do nível saudável e ele é essencial, porque ele previne ali esse medo. E eu falo que assim, a gente sente medo e vai com medo mesmo, tá? Então, algumas pessoas, elas podem ter, por exemplo, um transtorno de ansiedade, esse medo, uma preocupação, eles não são temporários, eles podem piorar com o tempo, pode afetar a qualidade de vida. Então, eu posso ter uma taquicardia, né? Eu posso ter uma crise, eu posso, de repente, precisar no pronto-socorro, tomar uma medicação. Então, a gente buscar essas estratégias aí também. Então, é entender que
Anormal, né, que a gente fala, é uma vaga sensação de apreensão ou uma sensação de pavor. Então, eu falo que a ansiedade são várias abinhas, várias caixinhas que eu vou abrindo na minha mente, né? E aí, quando eu coloco muitas abinhas, tudo ao mesmo tempo, e quero dar conta de tudo, realmente eu posso, de repente, ter uma pane, né? Como a gente fala aí do computador. Então, eu preciso entender que ele pode interferir e dar prejuízos no meu nível psicológico e também social, né? Então, hoje se fala dos riscos psicossociais, né? Trazendo até para as empresas as estratégias também. Então, a gente entender essa profundidade, né? Essa questão da intensidade também, tá? Então, eu faço algumas perguntas para vocês e vocês refletirem um pouquinho sobre isso, né? Você se considera muito preocupado, né? Então, é normal ser preocupado, mas o além, né? Eu estou sempre pensando no que vai acontecer. Eu estou aqui na palestra e já estou pensando ali que eu tenho feijão no fogo, que eu tenho um relatório para entregar e tenho metas para cumprir. Então, eu estou preocupado. Estou vivenciando um momento pessoal considerado mais estressante que o comum, né? Será que é uma fase, algo que eu estou passando, é pontual? Existem lugares ou situações que eu evito, né? Ai, eu não vou para aquele lugar cheio de gente que eu sei que eu vou então ficar numa crise, né? Como a ansiedade e a preocupação vão afetar na sua vida? Será que isso que a Juliana está me trazendo, né? Realmente ali é preocupante? Eu estou num nível de ansiedade muito maior, muito mais acelerada e eu preciso me atentar ali também? E aí eu posso ter um comportamento compulsivo, tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse comportamento. A compulsão, ela vai caracterizar por episódios de descontrole, tá? Então eu preciso entender que um diagnóstico, tá? A gente não vai fazer um diagnóstico aqui, é necessário que a compulsão ela aconteça em intervalos e em frequências, tá? Então, eu não, de repente, às vezes a gente escuta bastante, né? De repente, um paciente vem para mim e fala assim: Juliana, eu tenho uma compulsão alimentar. E a gente precisa entender em que momentos ela acontece, qual é a intensidade, qual é o intervalo, o porquê. Lembra a questão de não é só medicar, a gente tem que entender por que ela acontece. Então, é a mesma situação. Eu preciso entender o intervalo e a frequência. Quando a ansiedade e a compulsão elas estão relacionadas, né? Vou dar um exemplo aí: a compulsão por jogos, drogas, alimentos, entre outras questões, elas vão afetar a minha vida das pessoas em todas as áreas da vida dela, né? Então, por quê? Ela pode afetar negativamente, por exemplo, o desempenho profissional, estudantil, né? De repente, a pessoa não estudar mais como deveria, não produzir como deveria no trabalho também. As relações pessoais ficam impactadas, né? Então, a gente vê ali depoimentos de pessoas que têm esse comportamento, né, da compulsão, dos vícios, por exemplo, por jogos, né, por bets, de repente perder, né, um relacionamento, perder um ente querido, infelizmente, né, a pessoa, ela tá no endividamento que ela não vê mais solução para a vida dela, né, e trazendo esse impacto da qualidade de vida. De repente eu tô tão endividada, né, então eu não tô só mais ganhando, porque é muito importante a gente ter uma noção que é um jogo de azar, né? Então, você sorte azar. Você tá ali com a sorte, você ganhou, de repente você vê a pessoa ali ganhando R$ 1.000 numa tacada, e aí, de repente, essa pessoa ela vai perder R$ 40.000, por exemplo, né? Então, de pessoas perdendo casas, perdendo bens, né? Então, deixando de pagar essas contas que nem a gente pontuou, porque realmente é um jogo de perde e ganha, né? Então, você tá ali falando, quanto vai ser o jogo? E aí você pode acertar, como você pode errar, e como outras pessoas também podem acertar junto com você. Tá? Então, a compulsão, ela se caracteriza pelo descontrole. As coisas simples do cotidiano, como por exemplo, vou tomar um drink aqui, cheguei cansado do trabalho, eu vou só abrir uma latinha de cerveja, tomar um drink para relaxar. Vou sentar ali, assistir o jogo e vou relaxar. E aí, ter essa atenção, de repente, se todo dia eu estou tendo esse comportamento, né? Ou, de repente, eu vou lá e como compulsivamente, né? Nossa, o dia foi tão estressante hoje no trabalho, eu vou, de repente, ali comer esse chocolate que vai me dar um prazer enorme, né? Ou uma atividade que eu posso relaxar e, de repente, traz um transtorno, né? De repente, eu coloco ali, por exemplo, eu falo que tudo em excesso faz mal, até atividade física. Então, de repente, eu falo assim, nossa, eu tô tão estressada, eu vou ali na academia, vou
puxar ali o ferro, né? Colocar ali aquele peso enorme, de repente eu causar uma lesão, e de repente ali eu não ver, né? Ser destemido. Então, muitas vezes, situações experimentadas por inúmeras pessoas podem estar associados à ansiedade, tá? Então, é pensar que eu estou buscando um mecanismo de fuga em coisas não saudáveis. Aí não é legal, tá? E aí, pensar que esse descontrole vai ocorrer porque esse ansioso ele vai tentar aliviar essa tensão, tá? Vai buscar um prazer, um conforto, por exemplo, na comida, né? Por exemplo, um prazer num sexo compulsivo, então, numa compra, de repente, ali acessar, né, a Shopees, né? Ali aqueles mecanismos de busca, de compras, né? E de repente ali encher o carrinho, né? Então a gente pensar que o problema ele é muito maior, né? De repente eu posso ir para comportamentos não adequados e isso acontecer com uma certa regularidade ou até se tornar um hábito também, né? E aí uma tentativa da gente resolver esse distúrbio, né? Então, porque muitas vezes eu não busco essa ajuda profissional, eu vou gerar problemas às vezes muito maiores, né? Vi um depoimento de uma família falando de um rapaz que ele, além de jogar o dinheiro dele, ele começou a pegar o dinheiro dos outros para jogar. E de repente ele estava devendo o dinheiro dele e devendo o dinheiro das outras pessoas, né? Porque ele virou um investidor, né? Então ele estava ali jogando para recuperar esse dinheiro e que nunca vinha, tá? Então é um alívio da tensão. A gente vai pensar ali que às vezes não é suficiente, a gente entra nesse mecanismo, vou mostrar um pouquinho esse mecanismo ali do ciclo vicioso também, e eu vou ter um sentimento de infelicidade, de mal-estar, ele vai se repetir, né? Então eu trago aqui um exemplo para vocês. Quando eu tenho, né, uma situação de mal-estar, então, por exemplo, ali eu tô me sentindo mal, né? Eu não bati uma meta, ou eu tive um momento muito estressante no trabalho, aí de repente eu preciso aliviar esse comportamento, né? E aí eu começo a entrar nesse desespero, porque muitas vezes eu sei, né, por exemplo, eu sei que esse chocolate vai me aliviar tudo que eu preciso. Então eu vou lá e como esse chocolate e eu tenho um alívio. E aí eu reduzo o meu mal-estar, né? Nossa, eu tô plena, tô me sentindo bem, recupero o meu equilíbrio, só que eu busco de novo essa experiência gratificante. Então, na próxima vez que eu tiver um momento de estresse e eu precisar relaxar, eu vou de repente ali para aquela compra, né? Porque isso me relaxa, colocar as coisas no carrinho, comprar, ver chegar, né? E eu vou repetindo esse comportamento, essa experiência. E eu vou tendo a queda do prazer para a ausência daquela substância que eu envolvo, né? Eu associo a sensação de prazer e esse bem-estar. Então, sempre eu vou recorrer a ela novamente, porque eu sempre vou querer aliviar esse movimento do mal-estar. Então, não só isso para comida, né? Quando eu busco ali realmente alimentos engordantes, que a gente fala, a questão das apostas, né? Então, de ver ali, nossa, a pessoa ganhou, eu vou ganhar também, ganhei uma vez, vou ganhar de novo, né? Então, eu vou lá e tomo aquele cafezinho e fico tomando vários cafés ao mesmo tempo, né? Ao dia inteiro, para me manter ligado, vou para aquele jogo e de repente esqueço ali de tomar um banho, de dormir, né? Então, a gente precisa realmente ficar em alerta. Do uso excessivo de telas, né, a gente traz ali como principais pontos também que tem se tornado muito comum no mundo digitalizado, né? Então, eu estou hoje aqui falando com vocês porque graças à internet, à tecnologia, né, uma câmera, um computador, eu consigo estar onde vocês estão, né? Então, a gente não tem que ser contra isso, mas esse uso descontrolado, né, desses dispositivos traz diversos malefícios, né? E aí a gente de repente se depara, né, com crianças e adolescentes, né, além dos adultos nesse comportamento. Então, de repente, você dá para uma tela para uma criança, né, de 1 ano, por exemplo, porque a Juliana ela não come se eu não der a tela para ela. Só que daí, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, a questão das telas, ela pode só iniciar com uso a partir dos 2 anos e com restrição, né? Então, de repente, menos de 2 anos, ali a gente falar com um parente que está distante, fazer uma chamada de vídeo ali,
Ok, tudo bem, é pontual. Agora, ela só come se eu der ali a tela e ela não está prestando atenção no que ela está comendo. A criança, ela não está interagindo com você, de repente tem dificuldade de iniciar uma fala, de andar, porque ela está dependente daquela tecnologia. Então, o que que traz ali, né? Quais são os riscos? Por exemplo, sedentarismo induzido pelo uso prolongado, né? Da pessoa ficar parada ali, o risco de obesidade, uma diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, né? A exposição da luz, né, emitida pelas telas, especialmente à noite, então interferir ali na produção de uma melatonina, para a questão de um hormônio crucial para a regulação do meu sono, né? De repente eu falo assim, nossa, eu tô com insônia, eu não consigo dormir, mas eu tô hiperestimulado e vou tendo esses distúrbios de sono também. Além disso, o uso constante de dispositivos eletrônicos, né, pode causar dores músculos, que a gente fala musculoesqueléticas. Por exemplo, muito comum, né, da gente ver, deixa eu virar aqui, a gente de repente ficar olhando para o celular e tá arcado ali, né? Então a gente vê muito e tá se colocando até da evolução, né, do ser humano, das pessoas, né, elas começarem a ficar assim. E é como se a gente estivesse colocando um peso ali de 20 quilos, né? A gente vai colocando uma pressão. Então a gente não fica mais ereto, mais, né, saudável, né? A gente está até se arrumando aqui na cadeira, porque daí a gente percebe que esse comportamento a gente acaba olhando para baixo, né? E aí eu não fico nessa linha do adequado da ergonomia que a gente fala também. Então a gente importante, né, que o uso constante de dispositivos eletrônicos vão causar essas dores, por exemplo, pescoço, ombros, costas, a postura inadequada, né? Então isso vai me comprometer as minhas atividades, o meu dia a dia, meu trabalho. Então, no âmbito da saúde mental, o uso excessivo das telas, a gente tem até sido associado, por exemplo, um aumento de uma ansiedade. Então, a gente fala, por exemplo, né, tem aquela rolagem infinita, né? Ele foi criado para que a pessoa nunca termine de ver. Antigamente, nas redes sociais, você via ali aquela timeline sua e ela tinha um fim. Hoje em dia, não. Você continua recebendo esse estímulo, né? Os algoritmos, né, que eles falam, eles vão entendendo a sua busca, o que você dá like, o que você está olhando, e te dá mais informações, mais conteúdos ali. Tem muito conteúdo. Então, eu posso ter aumento de uma ansiedade, de uma depressão, né? Então, estou sempre ali, ansiedade, sempre esperando um novo post daquele meu influenciador, uma depressão, eu sou sempre, eu estou triste porque eu não tenho aquela vida que aquele influenciador postou e é uma vida maravilhosa, certeza que é as 24 horas que ele tem aquela vida, né? Só que não. E aí, os sintomas, por exemplo, de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? De repente você vê ali uma criança que é diagnosticada, de repente você vê esse uso excessivo das telas, a questão também do autismo, né? Da gente entender ali essa dificuldade de interação da criança com o outro, e sim focar na tela, saber já mexer no celular com uma facilidade. Então, essa exposição constante, os conteúdos online, pode levar a essas comparações prejudiciais, né, sociais, o cyberbullying, né? Então, a gente não pode mais falar que a internet é terra de ninguém, né? Porque existem até delegacias, setores especializados em crimes cibernéticos, né? Então a gente precisa realmente entender que não é terra de ninguém. Você precisa colocar um CPF ou colocar ali uma data de nascimento. Então, se você colocou uma data de nascimento que não é sua, né? Você realmente está querendo burlar esse sistema. Então, várias situações e realmente são crimes que são exercidos até na parte da tecnologia. A sensação de isolamento constante social. Então, de repente, ali a gente teve um grupo quarta-feira do Mais Vida, né? Que são para os 60 a mais, e a gente falou um pouquinho sobre isso. Às vezes. Opa, voltou meu áudio. De repente a família vai lá e. Ah, mas eu tô falando com ele. Tá ativando meu mudo. Então a pessoa, de repente, está o tempo inteiro ali, né? Está ativando meu mudo, Gabi. Não sei.
A pessoa tá o tempo inteiro ali, né? Eu tô mandando mensagem, eu tô falando por vídeo, mas às vezes não estar presente, né? E eu falo que a gente pode, às vezes, estar num lugar cheio de gente e a gente estar nos sentindo isolados e sozinhos, né? Então, não é só estar ao lado de alguém, e sim a presença desse alguém, tá? Porque muitas vezes a gente está numa mesa reunido, almoçando, jantando, e todo mundo no celular. Então, isso não é realmente aí, eu tô nesse comportamento. Essa conectividade virtual, entender o que é bom, o que tem limites também, né? Essa questão das habilidades sociais, da comunicação, trazer mais esportes, né? Então, por exemplo, para as crianças, a interação, né? Contato com o outro, às vezes até tecnologia, tem um pouquinho mais de restrição nas escolas, né? Não pode ali o celular ali realmente, mas às vezes você dá um conteúdo muito mais de escrever, né? Tem uma pesquisa super recente que vai falando, né? Quanto esse poder de escrever à mão, né? Estimula e cuida do nosso cérebro. Então, as crianças hoje em dia, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 7 anos, eles aprendem hoje a letra de forma e depois a cursiva. E na nossa época não era assim, né? Porque ele tem que identificar, por exemplo, né? Se fala da tecnologia, do teclado, do celular. Então, olha o comprometimento, né? A gente precisa realmente aí ter esse treino, essa habilidade, saber como é que é a minha letra, pensar antes de escrever e não só ali o digitar, né? Então, algumas estatísticas eu trago para vocês, tá? Então, eu vou colocando sempre esses QR codes, né? Para vocês acessarem também a reportagem, o conteúdo completo, mas trazer algumas taxas para vocês. 15 milhões de adolescentes entre 13 a 15 anos em todo o mundo utilizam cigarro eletrônico, os vapes, né? Olha isso, gente, 13 a 15 anos, e às vezes você nem sabe que seu filho ou já experimentou ou tem acesso a essa questão, né? Nos países com dados disponíveis, adolescentes têm, em média, 9 vezes mais probabilidade de usar cigarro eletrônico, vape, do que os adultos. E o vape, né, os cigarros eletrônicos, eles vieram ali também como uma estratégia, porque não se pode fumar mais, né, o cigarro comum, se fumar em qualquer lugar. Então, a pessoa vai lá e pega aquele equipamentozinho, né, pendrivezinho, vai lá e fuma e pronto, né? Ela já cumpriu ali, às vezes, ou a pessoa até coloca ali, ai, que bom que eu parei de fumar, tá no vape, tô reduzindo com vape, eu tô usando vape. Não, às vezes você tem muito mais comprometimento, né? Muito mais ali prejuízos na sua saúde no cigarro eletrônico do que até do cigarro comum, tá? 40 milhões de adolescentes de 13 a 15 anos dentro dessa pesquisa, em todo o mundo, consomem o tabaco, né? Muita gente, muito adolescente, muita criança, né? A gente tá falando de adulto, né? As telas e as apostas, né? A Bets, outro QR Code aí que compartilho com vocês também, cientificamente sustentado que os jogos digitais, né? Especialmente os competitivos ou de apostas, né? Como as Bets, eles vão ativar áreas cerebrais semelhantes às ativadas por substâncias pesadas, como a cocaína, por exemplo, né? Então, esse grau da dependência da cocaína, ela acontece aí nas telas, né? Nas Bets também. Esses jogos revelaram ser uma epidemia silenciosa, né? Devastando não apenas a saúde mental, mas também a instabilidade financeira de famílias inteiras. Esse rapaz que eu falei para vocês, que a família deu um depoimento, ele perdeu a casa, tiveram que vender a casa para quitar as dívidas, né? E ele tinha 2 filhos autistas, né? E de repente todo esse comprometimento, como é que faz, né? Então vai comprometendo família inteira, endividamentos também, né? Então, por isso que tem que ser legalizado, tem que ter estratégias, né? Existe hoje vou falar um pouquinho sobre o atendimento da saúde mental, mas tem até a parte do governo de você bloquear o seu CPF para as plataformas legais, tá? Porque infelizmente a gente não tem controle das plataformas ilegais. Então, precisa ali ter o controle, às vezes, de conversar com esse meu ente querido e falar, ó, você não vai conseguir recuperar o seu dinheiro jogando mais. Então, a gente precisa buscar uma ajuda, tá? Como quebrar esse vício, né? Esse ciclo? O vício prospera no isolamento. Portanto, a superação exige uma mudança de hábito sustentada por 3 pilares, tá? A
acolhimento familiar, um ambiente seguro e livre de julgamentos, apoio multidisciplinar, então acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, o meu médico de referência a poder falar sobre isso, uma rede de apoio, né? Então, grupos de suporte, tratamento especializado, sim, foi criado específico também. Então, eu trago aí locais para a gente buscar uma ajuda, tá? Em relação ao tabagismo, existem programas governamentais, a gente fala ali que o SUS é uma referência, a gente traz ali programas locais de tratamento de tabagismo, e se vocês acessarem esse QR Code, dentro do estado de São Paulo, você consegue saber, não importa onde você esteja, né? Nós somos Unimed Jundiaí, mas a gente quer abranger, realmente trazer ali para o mundo esse conhecimento, né? Que dentro do estado de São Paulo, por exemplo, onde você estiver, ou compartilhar, ver em outros estados, você consegue buscar uma referência, um tratamento ali do tabagismo, né? Ele é muito bacana, são estratégias excelentes para a gente poder trabalhar com aquilo que a gente acredita que eu não dou conta, eu já tentei uma vez, não deu certo, Juliana, eu preciso de estratégias. No SUS foi criado o teleatendimento para quem enfrenta problemas com jogos e apostas, tá? Esse QR Code vai falar dessa reportagem aí do Gov também, mas é só acessar do meu aplicativo do meu SUS, tá? É importante todo mundo ter o acesso do meu SUS para que você possa ver a questão das vacinas, ver todo como é que está o calendário vacinal, e aí tem acesso, a pessoa que tem uma dependência de telas, da tecnologia, ela vai ser uma pessoa que vai ser difícil bater ali num consultório médico, numa UBS. Então, se colocou essas estratégias de teleatendimento, você faz ali um questionário, dependendo do seu grau de comprometimento, você já vai direto para o teleatendimento com o profissional, tá? Ou eles colocam outras estratégias e trazendo essa referência das redes de atendimento. Então, isso é muito importante a gente trazer e ser criado aí para trazer de plataformas, tá? Imagina o custo que se tem com tudo isso, né? Do mesmo jeito que a gente tem custos com o tabagismo, né? Fazer um tratamento com uma pessoa, por exemplo, com um câncer de pulmão, por exemplo, eu vou ter também agora que investir em dinheiro, né? Na saúde suplementar e a saúde pública, realmente investir em dinheiro para em relação a tratar isso, tá? Aqui também, né, nesse QR Code, ele fala sobre as redes de tabagismo no SUS, programas relacionados dessa questão da qualidade de vida, promoção, ações educativas. A gente não pode só falar sobre parar de fumar, mas também de impedir, trazer para as nossas crianças, nossos adolescentes, e também testes que podem ser feitos para ver meu grau de comprometimento e dependência também, tá? Vamos falar, então, sobre estratégias que podem auxiliar, Juliana, né? Então, eu preciso me ver livre como prevenção e também ali como estratégias para lidar com tudo isso. Então, é ter um ambiente, uma qualidade de vida saudável e ter hábitos saudáveis, né? Então, é buscar alimentos que vão trazer sensação de bem-estar, de prazer também, né? Eu vou trazer alguns exemplos, mas não só aquele chocolate cheio de caloria, cheio de gordura, né? Então, trazerem bons alimentos nas proteínas vegetais, né? Atividade física regular, beber bastante água, mesmo no inverno, hein, pessoal? Bebam água, façam atividades de relaxamento e de lazer. Então, ter boa qualidade, não só, por exemplo, só ficar trabalho, casa, e eu vou continuar com esse estresse tomando conta de mim, e eu não vou botar esses mecanismos de alívio, de prazer também, tá? Pensar que dentro, né, das atividades, aquilo que eu gosto e faço, tá? Então, será que ali eu brincar com o meu cachorro, né? Chegar em casa, pegar a bolinha, brincar com ele, poder correr com meu filho ali num parque, né? Curtir uma praia, né? Curtir ali uma atividade, um esporte ao ar livre, não só para os meus filhos, para nós, né? Trabalhar a cognição, né? Fazer ali uma palavra cruzada, não só ali do celular, né? No jogo do celular, ali pegar um lápis, né? Às vezes será que a gente tem a questão da pega, a gente tem essa habilidade, a gente desenvolve tudo isso, né? Procurar um hobby, uma atividade de lazer e não só aquilo que eu tenho como uma obrigação, tá? Vamos treinar um pouquinho a respiração, né? Porque a gente falou de ansiedade e eu preciso ali trazer, né?
esse treino da concentração e foco no momento presente. Juliana, eu tô aqui na sua palestra, né? E eu tô com a cabeça a mil, né? E a cabeça não para. Então, a gente precisa, primeiro ponto, identificar e absorver o nosso corpo, tá? Eu tenho que entender que eu tenho ali o meu corpo, que eu tô aqui nesse momento presente, eu tô sentada aqui nessa cadeira, onde eu estiver, e eu vou controlar a minha respiração. Uma crise de ansiedade, né? Ela se dá, muitas vezes, a pessoa, quando ela tá em crise, ela faz respirações curtas, tá? Ela, de repente, chega assim pelo pulmão aqui, se você colocar a mão, e ela não encaixa aquela respiração. Vem a falta de ar, a pessoa desmaia, ela não tem essa consciência corporal. Então, aqui é uma proposta para vocês fazerem uma respiração profunda, diafragmática. Então, eu convido vocês a colocarem a mão no abdômen e sentirem essa respiração diafragmática, tá? O que seria, Juliana? Quando eu puxar o ar, eu vou inflar o meu abdômen. E quando eu vou inspirar, que está mostrando na bolinha, eu vou soltar, eu vou desinchar esse abdômen, tá? Então, e quando ele ficar travando assim, ó, essa bolinha, prende a respiração, tá bom? Vamos lá. Solta o abdômen, puxo o ar e inflo o meu abdômen. Não vou subir os ombros, tá? Eu vou ali subir e descer o meu abdômen. Então, desse movimento do inspirar, puxar o ar e expirar, soltar o ar, tá? Pratiquem, né? É importante a gente ter essa respiração, controle. Todo momento de estresse, de nervoso, usa aí essa bolinha, tá? Tem até estratégias de GIF, né? Lá ali nos aplicativos, por exemplo, o WhatsApp, que você consegue acessar, tá? Então é muito bacana a gente pensar nessas estratégias. É realmente, como eu falei para vocês, é identificar o porquê eu estou tendo aquelas situações. Então, é entender por que eu estou tendo aquela ansiedade, ter esse foco no momento presente, é diminuir uma expectativas em relação às coisas, por exemplo, ao jogo, né, de segunda-feira, evitar relacionamentos negativos, que as pessoas vão ali me deixando cada vez mais para baixo, ficar preocupando com as coisas que pode ser que não vão acontecer, né? A causa da insatisfação também. Ter esse controle da minha alimentação, dos excessos, né? Tudo que é excesso faz mal, que a gente fala. Atividades prazerosas, né? Valorizar as minhas conquistas, ter consciência do que eu posso mudar, né? O que depende de mim. Se depende do outro, eu tenho que fazer, tá? Então eu tenho que entender da questão do controle, tá? Estratégias aqui, fica uma dica para vocês do acalme, né? Acalme-se do Aaron Beck. Ele vai trazendo para cada frase você podendo aplicar e ter essas sensações de bem-estar também, tá bom? Alimentos, por exemplo, que tem rico ao triptofano, né, que é um aminoácido essencial para a formação e manutenção dos nossos músculos, a produção da serotonina, né, a sensação de bem-estar, melatonina em relação ao sono, né, que vão ter os compostos que atuam no sistema nervoso, ajuda a regular o humor, o sono, a memória, o apetite, pode ser usado em tratamentos, por exemplo, na prevenção de depressão, ansiedade, processo de emagrecimento, né? Então ele é essencial e a gente tem que buscar, né? A gente não produz e vai buscar ali num alimento. Um exemplo aí para vocês, os queijos, ovos, tofu, né? Salmão, nozes, amêndoas, amendoim, castanha do Pará, banana. Juliana, quais as quantidades? Qualquer coisa, procura nutricionista, vê essa questão da quantidade para ela te orientar, porque tudo em excesso faz mal, tá? De repente eu não vou comer castanha o dia inteiro, porque realmente eu preciso dosar esse colesterol, não, essa gordura boa, né? Realmente a gente precisa ter essa atenção. Então, tem alimentos que trazem essa sensação de bem-estar, não só, por exemplo, no chocolate, né? O chocolate
meio amargo, por exemplo. Chocolate amargo, por exemplo, ele traz também essa sensação de bem-estar. E o segredo que eu trago para vocês é comer com calma, prazer, com tempo. Com isso, vocês vão se sentir bem. Eu posso comer, né? Me propor e falar assim: hoje eu tenho uma festa, Juliana. Eu vou comer aquele doce, mas eu vou comer com ponderação, né? Eu vou ter esse equilíbrio e não como uma compulsão, tá? E eu trago, né, para a gente fechar aqui, a vida, né, a qualidade de vida, eu falo que é uma pizza, tá? Essa é a pizza da qualidade de vida. Eu tenho 6 pedaços na minha pizza, né? Como é que tá a minha porcentagem de dedicação em cada fatia dessa pizza? Será que ela tá proporcional? Ela tá igual, né? Eu me dedico à saúde física, como eu me dedico para social, emocional, mental, espiritual, profissional, né? Porque todas as suas fatias têm a sua importância. Se de repente eu me dedico muito ao estado emocional, profissional, por exemplo, me dedico muito ao trabalho, eu esqueço, por exemplo, de estar com a minha família, com meus amigos, né? Da interação social. Então eu preciso cuidar bem da minha pizza da qualidade de vida, porque senão eu não vou permitir esse equilíbrio aí também da minha qualidade, tá? Se eu não conseguir sozinho, Juliana, confie nos seus profissionais, procura uma ajuda, compartilha com alguém que você confie, pede uma ajuda para te levar, para buscar esses recursos, porque pode ser que eu não consiga sozinho, tá? E tá tudo bem, que bom que tem os profissionais para cada campo aí, né? Cada vez mais, tá? Acessem, né, o QR Code nosso ali, a questão das campanhas, né? Ele vai direcionar lá para o nosso site da campanha da medicina preventiva, tá bom? E também os nossos grupos, né? Na rede de atendimento, vocês conseguem acessar os nossos grupos que nós temos aqui na medicina preventiva. Pessoal, gostaria de colocar uma colocação. Ó, a Alessandra levantou a mão. Pode falar, Alessandra. Oi, bom dia. Eu gostaria que você colocasse de novo o slide do Acalme. Não deu tempo para eu Ah, tá. olhar, só para tirar uma foto para eu ler. Ai, claro, claro. Eu não falei ponto a ponto. Ó, pode tirar aí um print. Depois a nossa palestra também vai estar lá online. Deu certo, Alessandra? Só um minutinho. Tá bom. Esse aqui é bem legal, pessoal, porque ele vai mostrando, né, das letras do Acalme, Deu se você certo, coloca obrigada. imagina, coloca cada passo a passo. Então, um exemplo, primeiro, aceite sua ansiedade, né? Então, eu estou ansioso, eu tenho que entender por que eu estou ansioso naquele momento, né? Então, ele vai colocando cada ponto. Aceite sua ansiedade, contemple as coisas do seu redor, haja com sua ansiedade, libere o ar dos pulmões, né? Então, a questão do controle da respiração, mantenha os passos anteriores, né? Coisa a gente vai ter que resgatar e fazer de novo. Examine os seus pensamentos, sorria, né? Quando a gente sorri para a vida sorri de volta, né? A gente está olhando para o espelho. Então, se eu estou sorrindo para o espelho, ele está sorrindo de volta para mim, né? Espere o futuro com aceitação, né? Então, é pensar que essas estratégias, né? Eles vão ajudando bastante também nesse processo. Peço desculpas por ter corrido aqui também, tá? Do tripofano, né? Que é a questão do que ele pode ajudar também. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu acelerei alguns pontos aí para a gente poder falar mais também, né? É coisa a gente poder se falar. Alguma questão? Ah, pessoal, a Gabriela colocou aqui no chat, tá? A lista de presença. Eu peço a gentileza que vocês assinem a lista e como a gente compartilhou, da gente poder fazer um sorteio de um brinde bem legal para vocês aí, né? Vocês terem dado seu tempo, precioso tempo, né, da vida de vocês para que a gente possa ali fazer um sorteio bem bacana, né? Quem não conseguiu estar aqui agora às 9h30, às 2h30 nós temos outra também, tá? Aí o link, ele tá aqui no chat, tá? Deixa eu ver se eu consigo fixar. Ó, fixei aqui para vocês, tá? É o nosso link do Forms. E aí depois a gente vai coletar aí quem participou. Então preencham, tá, pessoal? A Juliana não gosta de brinde. Não tem problema, preenche também. Preenche para eu
ter esse contato, para a gente saber que você participou também. Qualquer coisa, a gente poder ali entrar em contato com vocês, né? Trazer novos compartilhamentos, informações, tá? Do nosso QR Code também, né? O contato nosso por e-mail, a gente fica à disposição. A questão do chat, não, né, Gabi? Ok. O pessoal fica mais tímido aí. Na palestra da Pamela da pertenção, o pessoal perguntou, fizeram algumas perguntas. Eu tô acostumada nessa parte do emocional, às vezes as pessoas ficam mais retraídas, tá? Mas eu gosto de trazer uma informação para vocês, né? Para cada sementinha que eu plantar, né? Consegue sim, Nádia? Clica no link e você coloca ali os seus dados, tá bom? Para poder assinar a nossa lista. Todo mundo, não importa se tem convênio Unimed Jundiaí ou não, essa palestra é para todos, tá? Então, eu falo assim que cada sementinha, uma sementinha que eu plantar, nós estamos aqui em 45, 46, 47, para cada plantinha, né, sementinha, depois vai estar lá no YouTube, que eu plantar, eu fico muito feliz, porque conhecimento a gente não pode deter só para nós, a gente tem que compartilhar, e quando eu entro nesse processo de ajuda, né, essa nossa profissão, né, dos psicólogos, né, dos profissionais da área da saúde, os psiquiatras, né, os médicos, a gente ter esse acolhimento, esse olhar para o outro, a gente traz muito ali essa atenção para esse cuidado, tá? Então, às vezes, trazer essa informação para o outro. Beneficiário da Unimed é a opção correta? Se você é Unimed Jundiaí, pode colocar aí que você é Unimed, tá? Se por acaso, né? Se você é colaborador, trabalha aqui na Unimed, coloca a opção. Beneficiário da Unimed Jundiaí, se você tem um convênio da Unimed, e se você é de uma empresa parceira nossa, tá? Porque a gente também está divulgando, trazendo para as empresas, às vezes não conseguem parar, que daí trazer também essa informação para todo mundo, né? Em loco. Então, é bem bacana vocês coloquem aí essa opção, tá? O que mais que ele coloca no formulário? É o número de telefone, data de nascimento, nome completo aí, e só esfregar essa opção aí, só para a gente saber quem são vocês, tá bom? Pessoal, gratidão por estarem aqui hoje, gratidão aí, um bom final de semana para vocês e convidem aos demais a participarem às 2h30. Estarei aqui. Tchau, pessoal. Muito Muito obrigada. obrigada. Não Tchau. esqueçam de assinar a lista, hein?